Olá para vocês, Grande Prêmio de Imola, que já foi chamado de Grande Prêmio da Itália em 80, depois virou Grande Prêmio de San Marino, hoje chama Grande Prêmio de Emília-Romagna. Você sabe quais foram os vencedores entre 1980 e 2024? Pois é isso que eu conto para vocês nesse vídeo, com alguns detalhes de algumas dessas corridas que aconteceram nesse circuito para nós, sempre lembrando, né, traz uma memória bem ruim. Mas vamos lá conhecer quais foram os vencedores? Eu sou Alexandre Vasconcelos, canal Lip Speed. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos junto? Vamos para os vencedores de 80 a 89. 1980 com asterisco, porque o Piquet vence com Brabham, mas o Grande Prêmio foi chamado Grande Prêmio da Itália. Isto porque existia uma luta com a pista de Monza, que fica dentro de um parque nacional. A Fórmula 1 queria alterar o circuito e não pode mexer porque é um parque que é protegido. As leis italianas são rígidas em relação a isso. Aliás, Imola também ficou fora do campeonato por um tempo pelo mesmo motivo. Queriam mexer e a legislação não permite. Piquet voltou a vencer em 81. Pironi venceu em 82 e teve um problema nessa corrida que é ele, o Villeneuve e o Arnoux lutaram pela vitória durante a prova toda. O Arnoux de Renault, Pironi e Villeneuve, Gilles Villeneuve, né, de Ferrari. O que acontece é que o Villeneuve e o Pironi se alternaram na liderança mais do meio para o final da prova, mas na penúltima volta o Villeneuve passou à frente e abriu a última volta na frente. E o acordo da equipe era: quem abriu a última volta na frente é o vencedor, quem estiver em segundo não pode atacar. O Villeneuve, então, quando chegou na tosa, estava tranquilo, né? Mas o Pironi foi, diríamos, espertinho, jogou o carro por dentro, passou, pegou o Villeneuve de surpresa. Ao final da prova, o Villeneuve teve um arranca-rabo lá no box com a equipe e com o Pironi, os dois ficaram sem se falar a partir daí. Mas Pironi passou e levou a prova para casa. É sempre discutível isso, né? Esse tipo de acordo, ordem de equipe, o piloto obedece, não obedece. O fato é que o Pironi venceu a corrida e o Villeneuve ficou muito bravo. Em 83, Patrick também venceu ele de Ferrari, que foi contratado para entrar no lugar do Gilles Villeneuve, que faleceu, todo mundo sabe, em maio no circuito de Zolder com a Ferrari. Também venceu a corrida, mas quem vinha dominando a prova era o Ricardo Patrese de Brabham. Ele estava na ponta, para reabastecer, volta em segundo, atrás do També e vem descontando a diferença para o També e dava pinta de que ia pegar o També e vencer a corrida. E quando chega na Aqua Minerale, ele roda e acaba abandonando a corrida e a torcida vibra porque ele rodou, a hora que ele desce do carro ele é vaiado, é um negócio bem maluco. E o També passa por ele e na hora que o També passa a torcida começa a gritar que nem um maluco. Porque o italiano torce para a Ferrari, não para o piloto. O piloto italiano eles nem ligaram para o Patrese. Acho que foi uma situação muito desagradável para o Patrese. 84 o Prost vence, 85 vence o Prost de novo, mas ele é desclassificado porque a McLaren está abaixo do peso. Então o Hélio De Angelis vence a prova que, aliás, eram anos que existia limite de combustível e a 3 voltas do fim, o Ayrton Senna, o Nelson Piquet e o Stephen Johansson, que estava de Ferrari, abandonam por falta de combustível, né? É uma coisa maluca, no Fórmula 1 ter problema de combustível, mas enfim, era a regra da época. 86 vence o Prost de novo, 87 Mansell, tem asterisco porque o Piquet bateu e destruiu a Williams e foi proibida pelo Sidney Watkins de correr naquele domingo. 88 vence o Senna com a McLaren maravilhosa, aquela MP44, baixinha, linda, ganhou 15 das 16 provas daquele ano. E em 89 vence o Ayrton Senna. Tem um asterisco por quê? Porque houve uma briga dele com o Prost. A partir dessa prova os dois se desentendem porque existia um acordo entre eles, que quando houvesse relargada, o piloto que estivesse em segundo após a relargada não poderia atacar o outro na primeira volta. Na terceira volta, o Senna é líder, o Prost é segundo, o Berger bate na Tamburello, sempre a Tamburello, destrói o carro, pega fogo, a prova é interrompida para o Berger ser resgatado. Na relargada, o Prost toma pronta e quando chega na tosa, olha ela aí de novo, a tosa,
o Senna ataca o Prost, passa e vence a corrida. Nos boxes, ele é questionado pelo Dennis e pelo Prost, e ele alega que o Prost estava muito lento quando chegou lá na tosa. E aí ele ficou com medo de ser ele ultrapassado e não o Prost, né? E aí atacou, passou e foi ganhar a corrida. A gente pode discutir se está certo ou não. O fato é que ele passou, ganhou a corrida, e a partir dali os dois começaram a ter problema de relacionamento, um não falava com o outro, mas vai terminar o ano, você lembra como, né? Com o Prost batendo no Senna em Suzuka, uma tristeza, né? Vencedores de 90 a 99, começa com ele, Patrese, que se vingou da vaia de 83 e venceu com a Williams, uma prova muito bonita do Patrese. 91 Senna tem um asterisco, porque foi uma corrida que começou com pista úmida, não sei se todo mundo lembra, mas o Berger dá uma escapada lá na Rivasa, mas consegue voltar para a pista na volta de apresentação, e atrás dele, quem? Alain Prost. Sai da pista com a Ferrari, bate o carro e abandona na volta de apresentação e leva uma vaia daquelas, lembrando, aliás, o que fez o Charles Leclerc em Miami esse ano, né? Rodou na volta de apresentação da prova de Sprint Race, né? De Miami. O Senna vence essa prova de maneira tranquila, né? Como sempre, né? Dominou a prova. 92 Mansell com a Williams eletrônica, assim como no 93 o Prost. 94 Schumacher de Benetton, 95, 96 Damon Hill com o Williams que volta a vencer em 97 com o Frentzen. Coulthard vence em 98 e Michael Schumacher vence com a Ferrari F399 em 99. 2000 a 2006, Michael Schumacher vence em 2000, Ralf Schumacher vence em 2001, pus o asterisco, por quê? Porque ele corria pela Williams BMW, né? Que saudades dessa época dos motores V10, motor BMW que andava uma barbaridade, era uma coisa impressionante que esse motor empurrava, e ele acaba vencendo em Imola. O Schumacher venceu 3 vezes consecutivas, né? Com a Ferrari 2002, 2003, 2004, aliás, esses carros eram imbatíveis, né? Em 2005 o Alonso vence com a Renault, a R25, o último ano dos V10, porque 2006, e é por isso que tem um asterisco, começam os modelos com motor V8. Ainda algumas equipes correram com motor V10 autorizadas, né? Só que corriam com motor V10 antigo e não podiam correr com motor novo para aquele ano, tinha que ser os motores de 2 anos anteriores. Caso da Toro Rosso, né? Da Aguri, né? Que corria naqueles anos também. Bom, Imola volta a ter corrida em 2020 até 2024, menos 2023. Nós tivemos então Lewis Hamilton com a Mercedes, com média de 209. Né? 2021 você vê o Verstappen com asterisco e olha a média, 150. Né? Por quê? Porque a corrida foi na chuva, né? Chove, seca, chove. E aconteceu aquele acidente que, para mim, o Bottas pisou na bola, legal, ele com o George Russell. Eles passam pela linha de chegada, o Bottas de Mercedes está na esquerda, o Russell de Williams vem atrás dele, sai para a direita para fazer a ultrapassagem, o Bottas simplesmente ignora a presença do Russell e causa um acidente grave. O Russell, até quando desce do carro, vai lá e dá um tapa no capacete do Bottas. Ficou muita controvérsia, era culpa do Russell, porque ele pôs o pneu na grama. Não foi isso, não. Olha a imagem de dentro do carro do Russell e do Bottas, e você vai ver que o Bottas ele vai com o carro para cima da faixa branca que tem no circuito naquele ponto. É ele que bate no Russell, não é o Russell que bate nele. O Russell tenta desviar do Bottas e aí sim ele põe o pneu na grama, mas é depois que o Bottas empurra ele para fora. Culpa total do Bottas. O Verstappen não tinha nada a ver com isso, dominou a corrida e venceu. Assim como venceria em 22 e voltou a vencer em 24. É outro circuito que o Verstappen tem a mão. Vamos ver 25, mas eu diria que ele vai lutar pela vitória. E aí a gente vê os principais vencedores, ou os vencedores, né, das 31 provas que aconteceram em Imola até 2024. Schumacher é o dono das vitórias, com 7. Senna, Prost e Verstappen tem 3. Piquet, Mansell, Damon Hill tem 2 vitórias.
Pironi, Tambay, De Angelis, Patrese, Frentzen, Coulter, Ralf Schumacher, Alonso e Hamilton têm uma vitória cada um. E você aposta em quem para vencer 2025? McLaren ou o Max Verstappen? Ou será que a Ferrari consegue? Eu estou até rindo porque desse ano, do jeito que está, a Ferrari não vai conseguir não. Mas quem sabe, né? De repente, né? Por quê? Tem Sprint Race, né? Vamos lembrar que Sprint Race lá na China o Hamilton ganhou de forma magistral, ganhou do Verstappen de Red Bull e ganhou das duas McLaren. Todos eles estavam na pista e o Hamilton venceu. Em Miami o Hamilton foi para o pódio. Quem sabe o milagre para deixar os italianos felizes, não é? Pelo menos na Sprint Race. Mas o fato é que as McLaren são favoritíssimas, mas o Verstappen vai estar lá para brigar com certeza. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo!